Muito bem, olha, vem pra cá, a gente não vai perder nada de tempo hoje, porque diabetes está na nossa mira nesse dia. Vem pra cá, porque se você não tem diabetes, você conhece alguém, você convive com alguém, então é importante conhecer o problema e saber como enfrentá-lo. Segundo dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o IDF, a doença é responsável pela morte de 5 pessoas a cada 5 segundos em todo o mundo, totalizando 6,7 milhões de mortes em 2021. No Brasil, a incidência é preocupante também, já que é o 5º país com mais diabéticos no mundo, com 16,8 milhões de adultos entre os 20 e 79 anos. E são pessoas que têm as suas vidas afetadas, não é? Mesmo se tratando de uma doença já bem conhecida pela população e que tem prevenção, tem tratamento, ainda nós temos que lidar com dados tão alarmantes, tão difíceis, né? Não são só números, são pessoas, são gente que a gente convive, né? E é por isso que a gente vai aproveitar que hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Diabetes para conversar com a endocrinologista, a doutora Sarina Okpinti, aqui com a gente hoje. E ela vai nos ensinar como é que a gente pode lidar melhor, ou ficar longe dessa doença, melhor dizendo. Doutora Sarina, bem-vinda ao programa. Que prazer estar recebendo a senhora aqui para falar de um assunto tão importante. Tudo bem aí? Tudo bem, eu que agradeço, Peru. Doutora, como é que o diabetes acontece? A gente está falando agora de uma doença antiga, num mundo que tem tantos avanços, mas que ainda não conseguiu driblar dificuldades do diabetes. Como é que ele acontece no nosso corpo, por favor? Bem, nós temos a diabetes do tipo 1, que ela é genética. Então, essa não tem jeito de se evitar. Quando a pessoa tem uma tendência a ter, vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e normalmente é quando jovem. Porém, essa diabetes epidêmica aí que nós estamos falando, é uma diabetes que ela vai ser causada ao longo da vida e ela é relacionada aos hábitos de vida que a pessoa tem. Mesmo que ela pode ter uma tendência genética, ela vai ser adiantada se a pessoa tiver maus hábitos. Doutora Sarina, minha avó tinha diabetes. Eu me lembro que a gente não tinha tantos recursos para identificar o problema, mas o diabetes ele vai dando sintomas, embora seja uma doença silenciosa, embora a gente não consiga acordar um dia e falar assim, acho que eu estou com diabetes. Não, a gente vai percebendo esses sintomas ao longo do corpo. Eu quero trazer eles aqui, porque olha, essas maquininhas aqui, na época da minha avó, não vendia na farmácia não, a gente fazia só testes no laboratório, né? Então eu quero tratar de sintomas aqui. Esse aqui, olha, vontade constante de urinar. Começa do dia para a noite, doutora? Não. E começa às vezes a pessoa querendo beber mais água, vendo que a frequência urinária está maior, às vezes acorda à noite para urinar, ela vai acontecendo progressivamente. Mas é muito comum aumento da vontade de urinar com aumento da vontade de beber água. Beleza, vamos ver outro sintoma aqui. Náusea. Essa é bem inespecífica. Muito inespecífico. Só com isso a pessoa não diagnostica. Porém, se ela procura um médico e como o exame da glicemia ele faz parte de um rol básico, normalmente é diagnosticado aí. Legal, legal. Então, ficar esperto, tá? Outro sintoma, vômito. Segue a mesma lógica, né, doutora? Também bem inespecífico, por isso que é sempre bom a gente procurar ajuda médica, né? Olha aí, porque os médicos vão, gente, fazer aí uma investigação, fraqueza, outro inespecífico. Então a pessoa bebe bastante água, embora vai mudar, eu vou trazer um próximo sintoma aqui que vai talvez ser até um sintoma contrário à fraqueza, a pessoa quer comer mais também. É que a gente chama de hiperfagia. A pessoa tem mais vontade de comer, talvez porque ela faz episódios hiperinsulinêmicos. Mas o mais comum desses todos, Peru, é mesmo beber bastante, beber mais água. Eu tô tendo sede mais do que eu tinha antigamente. E essa questão de procurar fazer o xixi mais vezes ao dia. Tá, agora essa fraqueza aqui, mesmo que a pessoa se alimente bem, ela não está recebendo a energia daquele alimento que ela está ingerindo. Talvez seria uma dessas explicações para a fraqueza? Exatamente.
se ela estiver no estado inicial de diabetes. Porque se ela já estiver no estado mais avançado, pode já ser, inclusive, a diabetes atacando algum nervo dela e causando uma fraqueza específica. Às vezes, num braço, numa perna. Ai, doutora, eu estou com as pernas muito cansadas. Pode, inclusive, ser alguma doença do nervo, neurológica, ou também, às vezes, uma doença até vascular em diabetes mais avançadas. Olha aí, gente. Outro sintoma, gente, sede constante. Então, tá linkado com aquela... Aí, sede e vontade de fazer xixi. Sede e vontade de fazer xixi. Exatamente. Isso tudo ligado à glicose, que vai estar mais elevada nos... uma decorrente dessa falta do controle da glicose. Tá, vamos ver se tem mais um sintoma aqui. Ó, a perda de peso inexplicável. Dependendo da idade, a gente já tem uma perda natural, né? A pessoa mais velha, depois dos 40, ela começa a ter uma perdinha ali que vai se acentuando cada ano que passa, doutora. Mas essa perda de peso, ela é muito mais rápida do que essa perda natural da velhice, né? E isso é muito importante, Teru, porque essa perda de peso inexplicável, ela é mais frequente na diabetes do tipo 1, que é a diabetes insulino dependente. Na diabetes do tipo 2, não. A gente vê até o contrário, um ganho de peso inexplicável. Ok. Bom, a gente está trazendo aqui os dois cenários, porque um vai depender muito de você e o outro não tanto, mas você precisa ficar atento aos sinais, porque quando você busca ajuda médica, você precisa relatar aquilo que está acontecendo de fato. Tem mais um aqui? Ó, outro sintoma, a fadiga, o cansaço, doutora. Muito comum. Isso nos dois tipos de diabetes. Sabe o que é interessante que você está falando aí, Teru? As pessoas têm que estar atentas à sua saúde. Por isso que a diabetes mudou um pouquinho nos últimos 10 anos. Nós, médicos, hoje somos orientados a fazer o exame de glicemia, mesmo em quem não tem queixa alguma. Por quê? Foi descoberto que quanto mais precocemente você diagnostica a diabetes, menos reflexo vai ter sobre os seus órgãos. Então, nos últimos anos, as sociedades de endocrinologia criaram a pré-diabetes, quer dizer, uma forma de você diagnosticar o resultado glicêmico mesmo antes de você ter a doença instalada. Para quê? Porque eles descobriram que era muito comum você diagnosticar a diabetes já instalada e ele já ter efeito sobre algum órgão e às vezes algum efeito irreversível. Bom, gente, isso acaba sendo mais barato para você, que depois não vai ficar tão dependente de remédios para não só controlar a diabetes, mas resolver outros problemas que o diabetes tenha causado na sua saúde, mais barato para os planos de saúde, não só economicamente, mas menos efeitos colaterais. Então, ficar esperto aos sintomas é importante por conta disso. O último sintoma que eu vou trazer aqui também é bem clássico, que é o aumento da fome. Por algum alimento específico, por mais doces ou não, doutora? Não necessariamente. Esse aumento da fome, normalmente, mais no diabetes do tipo 2, no do tipo 1, pode ter até uma diminuição da fome, tá? Então, isso vai depender muito. Todos esses dados, hoje, já são mais raros da gente encontrar. Eu formei em 1994. Então, antigamente, a gente via muito isso. Hoje, como as pessoas já têm mais hábito de fazer exames de rotina, a gente vê menos esse quadro aí bonitinho das queixas da diabetes. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue evitar que o paciente já tenha a doença instalada, né? Mas embora a gente tenha esse fator aí ao nosso favor, a gente tem alguns outros que pioraram a nossa possibilidade de ter diabetes, que é o nosso estilo de vida, na verdade. Vamos trazer aqui na nossa tela agora fatores de risco para diabetes. Olha, pressão alta, quem tem maior possibilidade, está mais vulnerável ao diabetes, doutora? Sim, pressão, as doenças cardíacas e as doenças metabólicas, como a diabetes, elas andam como se fossem irmãs. Tanto a pessoa que tem diabetes tem mais chance de ter doença cardíaca, como pessoas que têm doença cardíaca têm mais chance de ter diabetes.
E ambos os casos, essas doenças são preveníveis. Então, a gente pode ter hábitos saudáveis, isto é, baseado na dieta e na alimentação, e que a gente pode ou evitar essas doenças ou pelo menos atrasar ao longo da vida. Tá, então vamos trazer aí na tela de novo, ó, pressão alta, colesterol e triglicérides alto, sobrepeso, principalmente por volta aqui, ó, da cintura, e a genética. Além disso, a gente pode citar aqui, doutora, doenças cardiovasculares ou cérebro vascular, mulher que deu à luz a criança com mais de 4 quilos, estar acima dos 45 anos e o terrível estresse. Fatores de risco para o diabetes que a gente tá, agora a gente tem não a nosso favor, mas contra a gente. E tem esse último aí, o estresse, todo mundo acha que isso é psicológico. Não é. Quando você está ansioso, nervoso, né, estressado, o que vai acontecer? Você faz pico de um hormônio que se chama cortisol. Esse cortisol, ao aumentar, ele vai lá no fígado e mobiliza glicogênio para aumentar a sua glicose circulante. Então, a gente fala assim, o estresse, ele não causa uma diabetes psicológica, não. Ela é bioquímica, é por hiperglicemia mesmo. Então, controlar o estresse é mais importante do que um processo só de bom relacionamento psicológico, etc, entendeu? Legal, gente. Então, olha, muito mais do que ficar checando aí o seu nível glicêmico, você precisa checar outras coisas na sua vida. Vem comigo, porque agora é hora de falar sobre cuidado, tratamento, prevenção, doutora. Comecei falando aqui da minha vozinha que tinha diabetes, infelizmente ela não está mais aqui entre a gente, mas eu me lembro que a minha avó comia tudo diet. Lembra? Tinha uma modinha de diet, era refrigerante diet, era pão diet, era tudo diet. Essa história não é bem assim, eu quero trazer aqui, vou trazer o principal, cuidar da alimentação é fundamental, tanto para prevenir como para tratar o diabetes. Como é que a gente cuida hoje? Tem que ter muito cuidado, porque muitas dessas alimentações que dizem ser diet, quando tem determinados tipos de adoçante, eles aumentam a insulina, mesmo sem ter açúcar. Uau! Então, o que a gente orienta é evitar alimentos doces. Por quê? Para que as pessoas não precisem ficar avaliando o tipo de adoçante, então, tira o adoçante do suco, tira o adoçante do café. Então, a dieta menos doce, ela vai ser menos insulinêmica. E por que isso? Porque a diabetes é uma doença causada pela dificuldade que a insulina tem de ajudar a glicose a entrar dentro da célula. Ok. E até isso vai progredindo, até que a pessoa pode até ficar sem conseguir produzir a insulina pelo pâncreas. Então, o mais importante é ter uma dieta mais rica em fibras, proteínas, né, minerais, e pode ter carboidratos, sim, mas carboidratos de boa qualidade, né? Então, mandioca, batata, tudo com moderação, mas são carboidratos que são de boa qualidade. O que a gente deve evitar é doces, principalmente refinados, e farinhas, principalmente farinha de trigo, que tem muito glúten e é altamente inflamatório. Olha aí, então mudou o jeito de cuidar do seu diabetes. Você precisa ficar esperto. Daí quando vem aquela vontade de comer doce, eu vou demorar um pouquinho mais nessa, doutora, porque parece que quando a gente não pode com alguma coisa, é mais que a gente sente vontade. Os alimentos integrais ajudariam? Ou tem algum outro alimento, de repente, que o diabético ele precisa aprender, talvez, a encontrar sabor no natural, né? Porque uma banana é super doce, se a gente não tem um pudim do lado, né? Porque a comparação aí seria desleal. Você falou o certíssimo. Frutas, por exemplo, quando você chupa uma laranja, quando você come uma uva, quando você come uma goiaba, você está comendo ali um pouquinho de açúcar, tá? Mas está dentro de um contexto. Então, aquela fruta ela é cheia de fibras, então a absorção vai ser muito melhor. Então, o índice glicêmico, a carga glicêmica desse alimento vai ser bom. Agora, quando você come um pudim, aquilo ali vai fazer um grande pico de insulina no seu corpo. Então, ele é altamente inflamatório e destrutivo para a progressão da sua diabetes. Então, fica de olho, fica esperto na sua alimentação e invista numa alimentação boa para você.
Outro cuidado importantíssimo para o tratamento e também prevenção é beber água. Então, quando a pessoa é diagnosticada com diabetes porque ela estava bebendo muita água, na verdade ela não está fazendo errado. Talvez seja um estímulo natural do corpo para tentar eliminar um pouco desse excesso de açúcar circulando. É uma defesa do corpo. O que a gente tem que ter cuidado é da pessoa não se desidratar. Então, quando você corrige aquela glicemia, aí ela precisa se manter hidratada, independente dela estar com um excesso de sede. Então, a gente tem que calcular essa dose para as pessoas. Não é quanto mais água tomar que é melhor, não. Okay. Mas um adulto, 2,5 litros de água para um adulto, no máximo 3, está muito bom. O que não pode é porque as pessoas elas passam durante o dia e ao invés delas se hidratarem com água, elas se hidratam com refrigerante, né, com sucos altamente concentrados, que são extremamente doces. Foi bom eu ter falado da laranja, porque a laranja é maravilhosa, mas o suco de laranja é açúcar puro. Mesmo que esteja vindo da fruta, ele ali foi tirado as fibras, então ali já não é mais a fruta. E ali pode sim causar um pico de glicemia muito alto para essa pessoa. Então comer uma laranja com bagaço, comer uma mexerica, que você vai extrair o suco, mas vai engolir o bagaço, é muito melhor do que tomar um copo de suco, né, doutora? Sim. Sim, o copo de açúcar é uma concentração que a gente chama não só da açúcar, mas é um açúcar que é altamente prejudicial ao organismo, que é a frutose. E o diabético, ele já tende a ter doenças no fígado. E o excesso de frutose por esses sucos, mesmo naturais, laranja, uva, esses sucos muito doces, manga, eles podem prejudicar ainda mais o fígado. Legal, então, você está entendendo, né? É preciso fibra, tem que estar presente nessa alimentação, tem que ter cuidado com o que você vai beber, que não seja água, na medida certa. Vou trazer aqui, olha, esse outro cuidado aqui, que é ficar atento aos pés, porque o diabetes pode ter complicações que trazem prejuízos terríveis. A doença, né, o diabetes, ele vai fazer com que a pessoa tenha picos de glicose no corpo ao longo do dia. E esse tipo de picos, essas glicoses altas, eu costumo dizer para o meu paciente, cada vez que você faz pico de glicose, é como se fosse a glicose sobrando, ela é um caco de vidro passando nos seus vasos. Então, ela vai prejudicar microvasinhos e micronervinhos do seu corpo. Isso é o inicial, porque ela também vai prejudicar os maiores. E uma das doenças mais comuns da diabetes é a neuropatia diabética. Então, a pessoa ela pode começar a ter formigamento nas extremidades, no pé, por exemplo, e ela não sente que ela está ali com aquela doença. E, às vezes, ter parestesia, isto é, ela não sente um machucado, uma feridinha. Diminui a sensibilidade, né? Isso, ela diminui a sensibilidade, então ela não vai sentindo. Porque a sensibilidade, Teru, o que ela é? Uma defesa do nosso organismo para a gente ir ali curar aquela ferida. Quando ele não está sentindo, junta duas coisas. Além dele não estar sensibilizado com aquela dorzinha ali, por causa daquela ferida, o diabético ele tem uma tendência maior a ter infecções. Então, ali, a chance dali virar uma infecção, uma ferida infectada é maior. Então, juntou essas duas coisas, ele pode ter uma ferida ali que pode ser até irreversível. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque senão ali se transforma numa ferida grande, irreversível, que eu falo quando há morte celular, né, que a gente chama de gangrena, e ele pode até precisar de amputar um pedaço do membro. Vamos cuidar desse pé. Aliás, o cuidado passa por monitoramento. A gente precisa controlar essa glicose. Como é que a gente faz para controlar sem neura, doutora? Pois para uma pessoa que não apresenta risco, então ela não está, né, ela não tá acima do peso, familiar negativo, é uma pessoa jovem, você mesmo falou que depois de 45 anos o risco aumenta muito, então você basta fazer uma glicemia de jejum, ela é suficiente. Hoje existem exames mais avançados, como por exemplo a hemoglobina glicada, que ela é capaz de avaliar a sua glicose nos últimos 90 dias. Então, o médico vai saber avaliar cada caso para ver se precisa fazer exames mais acurados ou se basta um exame simples. O que não pode deixar de fazer é avaliar a glicose de vez em quando, pelo menos aí 1, 2 vezes ao ano.
Ó, então tem controle, tem cuidado, tem a alimentação que você vai precisar ter uma atenção mais especial, mas tem uma coisa aqui que a doutora vai comentar agora, que inclusive tem novidade nesse assunto, porque o exercício físico precisa ser rotina na vida de quem tem diabetes. E quem não tem também, né, doutora? Quem quer ficar longe do diabetes também. A atividade física hoje, ela é como se fosse um medicamento, né? A gente precisa fazer exercício físico, não só para diabetes, mas também para a mente. A gente sabe que vários neurotransmissores são estimulados aí, também para doença cardíaca, para a gente evitar doenças do osso, osteoporose, mas especificamente para diabetes. Por que é importante? Primeiro, por causa da desinflamação. Segundo, por causa do controle do peso, que é essencial para o paciente diabético. Agora, é muito importante que ele faça atividade muscular, né? Foi descoberto recentemente que existe uma substância chamada irisina, que ela aumenta a sensibilidade da célula à glicose. Então, quando você produz a irisina, e essa é produzida pelo músculo, então quando você faz atividade física, o músculo produz essa irisina e ela facilita com que a glicose entre nas células do seu corpo e seja melhor aproveitada. Então, os estudos demonstram, por exemplo, pacientes com diabetes do tipo 1 que usam insulina e começam a fazer atividade física regular, rigorosa, eles diminuem a quantidade de insulina que eles precisam para ser aplicada diariamente. Gente, então o diabético que faz o controle, que se alimenta bem, tal, e ainda faz a musculação, é como se ele estivesse tomando um remédio extra para ficar muito melhor e se proteger de todos os agravamentos do diabetes. Sensacional conversar com a doutora Sarina por aqui. Você gostou aí de casa? Doutora, maravilha, você além de linda, comunica super bem. Eu vou mandar a galera lá pro Instagram dela, porque ela manda muito bem por lá, ela tem muito conteúdo legal para você. Então corre lá, é simples, doutora.sarina, tá aqui embaixo, ó. Doutora abreviado ponto Sarina, é Sarina, não é Sabrina. Vai lá no Insta certo, hein? E aproveita o conteúdo que ela tem postado por lá. E pode mandar direct, doutora? Você vai dar um jeitinho de responder? Pode. Todo mundo, eu tenho uma equipe que me ajuda e tem também um canal no YouTube, onde ali é um propósito da minha vida, porque eu sei que não é todo mundo que consegue tratar comigo. Então eu faço vários vídeos para ajudar aquela pessoa que não tem condição de ter acesso a médico o tempo todo. Então lá tem muita coisa, principalmente para as pessoas terem mais longevidade e evitar doenças. Ai, amei te ter aqui, vamos marcar outras conversas por aqui, mas por enquanto muito obrigada, um abraço, doutora. Muito obrigada a você. Um abraço, linda. Muito bem, ó, bora pro intervalo? Rapidinho a gente vai ali e volta já com o Dr. César falando um assunto precioso. Como é que você pode desenvolver autoestima? E ainda hoje você aprende aqui um molho cremoso proteico delicioso. Olha aí, eu volto já.